preliminarmente, agradecer à Sociedade Teosófica pela sua loja Conde Saint-Germain esta oportunidade felicíssima de divulgar um pouco daquele trabalho que foi, está sendo e será ainda por muitos séculos realizado por esta figura discutidíssima, controvertida, a quem se referiu a senhora Blavatsky como sendo, sem dúvida nenhuma, o mais importante dos adeptos orientais dos últimos séculos na Europa. Falar sobre Saint-Germain na Sociedade Teosófica é muito gratificante. E, preliminarmente, eu quero fazer aquela profissão de fé que sempre faço, quase todas as palestras, e que está subordinada àquele lema da sociedade de que não há religião superior à verdade. Dizia o poeta português Guerra Junqueiro: ó crentes como vós, no íntimo do peito, guardo a mesma crença e guardo o mesmo ideal. O horizonte é infinito, o olhar humano estreito. Creio que Deus é eterno e a alma imortal. Mas também creio, embora isto vos pese, e me considereis talvez o maior dos ateus, que no mundo há uma só diocese, uma só catedral e um só bispo, Deus. Creio que depois do derradeiro sono há de haver uma treva, há de haver uma luz, para o vício que morre ao vante sobre um trono, para o Marte que expira inerme numa cruz. Com estas palavras, eu quero invocar a proteção e a inspiração das legiões de Saint-Germain. E vamos tentar traçar o roteiro desta existência, dessa vida iluminada, que é difícil, porque já dizia um versículo de um antigo livro sagrado da Índia, de que os caminhos, às vezes, são como as trajetórias dos pássaros no ar. Fica muito difícil e impossível descobrir a rota. E o pássaro, ele não deixa traços. E Saint-Germain atravessa milênios, deixando atrás de si e projetando para frente muita luz, mas muita luz mesmo. Com este nome, Saint-Germain é conhecido a partir do século XVIII e deve fazer questão de ser, pelo menos por enquanto, conhecido nesta denominação, com esta personalidade marcante que no século XVIII teve uma influência extraordinária no caminho das sociedades místicas, esotéricas, principalmente no caminho da vida política do Ocidente,
principalmente da Europa. As informações levantadas através da tradição oculta, esotérica, que se encontram expostas em várias obras ligadas à sociedade teosófica, ligadas ao movimento Rosa Cruz e ligadas ao centro espiritual Vali de Genebra, na Suíça, e ao centro de força espiritual de Saint-Germain-Criot, através de discípulos seus na Califórnia. Foi grande personagem, grande sacerdote na velha e desaparecida Atlântida, com o nome que a tradição registra como Zedequiel. Quando o continente submergiu, ele, juntamente com outros, tomou rumo. O Manu da raça nova que iria surgir no planeta, que iria se formar, que seria a quinta raça, foi para o Oriente. São Germain teria ficado num centro de força e de luz sobre uma ponta da Europa, conhecida hoje com o nome de Transilvânia. E nesta cidade etérea de muita luz, ali ele influiu nos acontecimentos que vieram depois. Vamos encontrar esta individualidade com a primeira aparição pessoal dentro do povo hebreu. Saint Germain encarnou no meio do povo hebreu na figura de Samuel. Quem foi Samuel? A Bíblia registra Samuel. Mas a importância de Samuel foi uma importância espiritual e política, que foi ele que orientou e influiu muito na transição que o povo hebreu sofreu, naquela passagem do modelo de organização política e social denominada Era dos Juízes. Fundou a monarquia judaica. Foi Samuel que, obedecendo ao mandato superior, escolheu, ungiu e sustentou o primeiro rei de Israel, Saul. Ajudou na escolha do segundo, Davi, e deixou aquele centro de força tão bem estruturado, que é o povo de Israel, através de um longo trabalho cheio de vicissitudes além das glórias, que vai acolher, receber a primeira mensagem de cunho universal, que é a mensagem cristã. E pela segunda vez, esta individualidade
que já se chamou Samuel, vai aparecer nos albores do primeiro século na figura respeitável, veneranda daquele que foi o guardião da Sagrada Família, São José, carregado da defesa, da guarda, posição discreta de uma entidade cuja missão era respaldar a vinda e a proteção do Salvador. Desempenhado este papel, desapareceu. Vai surgir no início da era cristã, como legionário romano na Inglaterra, na Grã-Bretanha, oficial do exército imperador, converteu-se ao cristianismo e foi, na era da maior perseguição ao cristianismo, a era de Diocleciano, chamada Era dos Mártires. E o primeiro mártir do cristianismo na Grã-Bretanha foi este oficial recém-convertido, que com o seu sacrifício, com a sua morte, o seu martírio, cobriu a vida e a segurança daquele que o havia convertido, Anfíbalo. E a individualidade que foi Samuel, José, agora é Albano, Santo Albano, primeiro mártir do cristianismo, primeira testemunha de sangue do movimento cristão na Grã-Bretanha. Vai surgir lá pela Grécia, na figura do filósofo neoplatônico chamado Próculo. Próculo, discípulo da escola neoplatônica fundada por Plotino, fez uma espécie de síntese do pensamento antigo, não só de Platão, como de Aristóteles e Pitágoras. Mas fez de tal forma que esta síntese filosófica, onde se encontram os elementos do culto cristão e do culto antigo da Grécia, vai ter uma influência muito grande no arcabouço doutrinário da nascente organização da Igreja. Vemos a seguir esta individualidade ainda na chamada Idade Média surgir em figuras interessantíssimas. Na Inglaterra, dentro da ordem franciscana, a filosofia registra a figura de um monge dedicado aos estudos de filosofia, ciência e magia, Rogério Bacon.
que começou as primeiras experiências dentro do mosteiro sobre óptica, química, física. As primeiras noções do método experimental, aliado ao método racional, estão na criação do pensamento de Rogério Bacon, cujo trabalho, embora feito em silêncio, despertou muito a atenção dos vigilantes reacionários do clero, que já estava se politizando e tomando rumos no campo do poder temporal. E achava que a experiência de Bacon, voltada para a natureza, era uma ameaça ao poder crescente da unidade da Igreja. E ele foi preso e condenado ao silêncio. Morreu cumprindo esta determinação. Passa por ser um dos precursores do movimento científico. Vamos encontrar esta individualidade, segundo a tradição oculta, na figura de Christian Rosenkreuz, na Europa Central, o grande líder organizador, o nome já diz tudo, do movimento que se denominou Rosa Cruz. Se a gente acompanhar a trajetória desta individualidade poderosa, podemos entender por que é que ele é poderosíssimo hoje e por que mereceu o prêmio da libertação definitiva com a sua ascensão no século XVI ou XVII. Christian Rosenkreuz, esta individualidade passou para um líder político popular da Hungria, Hunyadi János, que organizou a primeira resistência à invasão turca na Europa, que, segundo a velha tradição, caiu ferido. E a sua morte naquele momento significaria uma queda no entusiasmo dos combatentes e uma possível derrota. Diz a tradição que esta individualidade está em Christian Rosenkreuz, imediatamente encarnou-se, entrou no corpo de Hunyadi János para manter a bandeira em pé. O fato é que a invasão turca foi detida ali. A seguir, temos uma, se é que podemos chamar assim, uma encarnação muito discutida e controvertida, numa personalidade que despista todos os historiadores, que até hoje várias cidades da Europa, principalmente da Itália, disputam o privilégio de ter sido seu berço. Segundo a tradição do movimento espiritualista de Saint-Germain, na Califórnia, Cristóvão Colombo foi uma das existências de Saint-Germain. Por quê? Vamos voltar à Atlântida. Quando submergiu, fora criado um centro de luz e força sobre
a região correspondente hoje ao arquipélago de que faz parte Cuba, uma espécie de cidade de luz, um centro de força e de atração. E no momento em que as vibrações do planeta estivessem em consonância com esta, a movimentação da história tomaria um outro rumo. Usando a linguagem poética, um raio desta luz, desta cidade etérea sobre Cuba, o arquipélago, tocou o coração e a mente do jovem, tido como genovês, Cristóforo, portador do Cristo, Colombo, que obstinadamente dizia que ia alcançar o Poente, o Oriente, pelo Ocidente. E embarcou debaixo da incredulidade geral. E chegou. Descobriu o continente chamado Novo, que é o nosso. Vamos guardando esses detalhes, porque isso tudo vai ser armado depois do século XVIII. Há um trabalho sério sobre a América, em que nós brasileiros devemos prestar muita atenção para não pisar em falso. É um trabalho sobre o papel do continente americano e um papel a ser desempenhado, como vem sendo desempenhado, por uma dezena de povos e grupos humanos que se estendem da Europa à Ásia. Depois vamos ver o trabalho que ele deixou plantado em São Petersburgo e Moscou no século XVIII. Feita a descoberta da América, vamos ver esta figura aparecer de novo na Inglaterra, numa época de descobrimentos, do renascimento artístico, literário, científico. Bem nascido, porque o que ele vai fazer agora exige um tempo, uma economia de tempo. Não pode encarnar e lutar pela vida. Ele tem que encarnar desta vez e ter acesso fácil a muita coisa. Veio como Francis Bacon, o pai da filosofia moderna, experimental, do método experimental. Se estudarmos os dois Bacons, que não são parentes nem de longe, não há uma linhagem ligando os dois na matéria. Espiritualmente, já vemos que é a mesma individualidade que fez os experimentos e os avanços científicos e filosóficos da Idade Média, em 1294, quando ele morreu, terminou a sua obra. Vamos encontrar Francis Bacon, nascido e com o título de Lord Verulam e Visconde de Santo Albano. O título de nobreza de Francis Bacon era Lord Verulam e Visconde de Santo Albano. Santo Albano foi o mártir do cristianismo. Mais ou menos 1000 anos antes, era o mesmo indivíduo. Francis Bacon, com esta experiência multimilenar, rasgou os horizontes da ciência moderna
criou as bases do método experimental. Escreveu uma obra que pouca gente talvez tenha percebido nas entrelinhas, chamada Nova Atlântida. Os tratados de filosofia falam muito na obra filosófica de Bacon. O novo órgão, que é o estudo dos métodos de conhecimento, os ensaios sobre política e moral, mas pouco se fala nesta utopia, chamada Nova Atlântida. O continente desaparecido estava na sua reminiscência. O que é que funciona na Nova Atlântida? Se nós examinarmos detalhadamente a obra, a descrição que ele faz do avanço tecnológico que a humanidade alcançaria nesta terra, que ele chamava na obra Pensa Além, Filha da Paz. Nesta obra, o bem-estar coletivo resultava de uma avançada tecnologia. A descrição dos mecanismos sonhados por ele para promover a felicidade, a saúde, a paz e o conforto das pessoas, são exatamente os mecanismos que só vieram a ser inventados no século XIX. Estão ali descritos. E a organização do poder, o trabalho que ele descreve de como funcionava a direção política do governo desta ilha, esta descrição vai ao detalhe da indumentária. Se olharmos as roupas que ele descreve, os governantes, os magistrados, são exatamente as mesmas vestes do ritual Rosa Cruz, porque ele era o poderoso líder. Nas obras de Shakespeare há muita mensagem cifrada, ocultista e principalmente Rosa Cruz, notadamente nos sonetos. Em algumas obras de Shakespeare, o conhecimento do homem, da espiritualidade, da história é tão grande que só o homem da informação atualizadíssima de Bacon poderia fornecer. Tal é a identidade filosófica, espiritual de Bacon, com a obra que é uma grande corrente na história da literatura, que diz que ele é que escreveu as tragédias e as peças de Shakespeare. Shakespeare era o ator representado. É uma controvérsia. O fato é que através da obra shakespeariana começou na Inglaterra e para o mundo um trabalho de educação, da emoção e do conhecimento.
Porque tudo o que nós quisermos saber sobre o homem, sobre a natureza, sobre os segredos e a força do homem, tudo o que quisermos saber sobre o lado angelical do homem, como sobre o lado demoníaco do homem, a luz e a treva do homem, na condição de encarnado karmicamente, nós vamos encontrar uma galeria completa na obra de Shakespeare. Estão ali os grandes patifes, os grandes beneméritos, os grandes dedicados à causa da humanidade. Estão ali os seres humanos do passado e do presente do tempo deles, descritos com perfeição absoluta. Segundo alguns intérpretes, em algumas passagens destes dramas, a fala dos personagens é uma cifra, é uma mensagem, Rosa Cruz, ocultista. E a palavra vibra. Através de Shakespeare, a educação da Europa e via de consequência do mundo, a influência foi extraordinária. Morreu Francis Bacon, 1624, 26, por aí. No começo do século XVII. Com esta experiência milenar, dia está pronto para um outro trabalho. Então, segundo a tradição ocultista, após esta individualidade abandonar o corpo material daquele que foi Francis Bacon, ascensionou no corpo de luz, adquiriu a libertação pela ascensão, passou a fazer parte do eterno e poderoso colégio de mestres ascensionados, como na linguagem do movimento dele, o coro dos mestres ascensionados. Como ele era, pela experiência, conhecedor da tradição da Europa, desde a sua raiz judaica até a evolução do cristianismo e das organizações esotéricas, conhecia a filosofia e a política. Numa delas, segundo outra tradição, participou daquele belo movimento de busca da verdade e da perfeição que deu um ciclo inteiro de literatura, de cavalaria, a demanda ou a busca do Santo Graal, da perfeição. Segundo uma velha lenda, o cálice em que José de Arimateia queria recolher o sangue do Salvador fora transportado às Ilhas Britânicas pelo próprio José de Arimateia, acompanhado de alguns discípulos de Maria. E na trajetória, ela, pelo serviço prestado à maternidade de Jesus Cristo, perfeição espiritual de que ela era dotada, lhe dava força. Ela, nesta trajetória,
fechara 2 centros de força na Europa, na localidade que se chamou mais tarde Fátima e na localidade que se chamou mais tarde Lourdes, como centro de atração e de imantação de futuros acontecimentos espirituais. Entramos no século XVIII, e aí aparece o conde, que até hoje, bem da verdade, ninguém sabe de onde ele veio. Ninguém sabe. Há uma discussão enorme sobre o pai e a mãe do conde. Há uma lista de pais e uma lista de mães. O que é mais notável é uma lista enorme de lugares onde ele teria nascido. Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália. Saint-Germain aparece da Europa num momento importantíssimo para um trabalho místico, oculto, privativo de pessoas que tinham acesso a esse tipo de trabalho, organizando pequenas associações e grupos de ocultistas para escapar da vigilância dos governos e dos jesuítas, que na época era uma força muito grande e que representava o braço da direita católica. Hoje não. Saint-Germain aparece toda a sua notoriedade no mundo externo, primeiro na França, no reinado de Luís XV. Luís XV era uma figura interessante, excessivamente bondoso. O que ele tinha a mais de bondade, tinha a menos de sagacidade. Quando um governante poderoso é muito bom de coração e não tem nenhuma sagacidade, é muita sorte se o governo não se dividir entre corruptos. A corrupção e as ambições menores tomaram conta do governo. A companheira dele, a mesma coisa. Tinha discernimento para saber o que era errado e o que era o mal, mas não tinha força para corrigir, para enfrentar. Com quem Saint-Germain manteve contatos amildados, além do rei, com a Madame Pompadour, que era o que se chama hoje a favorita do rei. As pessoas gostam de rótulo. Essa mulher teve um papel importantíssimo na política da Europa. Através da França, Saint-Germain começa um trabalho de criar centros de força e de luz em vários pontos. Ele sumia, às vezes, misteriosamente. Teve uma época que ele passou 12 anos sem ninguém ter notícia. Foi o Oriente, foi a Rússia, foi o Egito, teria aí da América do Norte, mas com as mãos e a cabeça empenhadíssimo no trabalho dentro das organizações secretas. E no século XVIII,
grande organização que ostensivamente trabalhava na manipulação política era a maçonaria, da qual ele foi um dos próceres da maior força e evidência. Qual o grande trabalho? Vamos voltar à América. Saint-Germain lutou muito por uma paz e uma aliança entre a França e a Inglaterra. Convenceu o rei de fazer a paz com a Inglaterra, com quem estava em guerra. Mas os ministros tinham interesse na continuação da guerra. E Saint-Germain, que foi na missão secreta do rei, sem que os ministros soubessem, negociar esta paz em Londres e depois em Haia, na Holanda. Foi descoberto porque o primeiro-ministro da França violou o código postal e abria a correspondência de Saint-Germain para a Marquesa de Pompadour. E ficou ciente de que havia um trabalho paralelo, secreto, na diplomacia da Europa, encabeçado por Saint-Germain. Ele foi encontrando uma resistência atroz a esse trabalho, a essa construção da paz e da harmonia. Neste período em que ele esteve afastado, fez contatos com o grupo norte-americano das colônias que já se preparava para a independência. A independência dos Estados Unidos se deve muito ao trabalho oculto do Conde de Saint-Germain. Inclusive a Constituição dos Estados Unidos, avançadíssima hoje, já o era muito mais naquela época. Trabalho de intimidade política de Saint-Germain com Benjamin Franklin e George Washington. E o trabalho de ajuda da França secretamente aos revolucionários norte-americanos. A França tinha perdido uma guerra da Inglaterra e não tinha como ostensivamente ajudar os rebeldes norte-americanos sem se prejudicar. Quem encontrou a fórmula foi Saint-Germain. É um dos ensinamentos do ocultismo. A ligação dessa chama, principalmente da garganta, lá da fronte, produz uma iluminação espiritual muito vasta e profunda. Esta estátua da liberdade, ela não é só um símbolo material. Hoje se diz a pirâmide do Egito é a estátua da liberdade tem esse papel hoje. Ela está materialmente na pedra, massa, não vê nada. Mas a clarividência mais elevada enxerga ali um centro de iluminação profunda a radiar sobre o continente. E onde sobe outra radiação da parte sul do continente, no Rio de Janeiro. Esse Cristo Redentor aí não está ali à toa. Porque nós vivemos uma civilização muito materialista. Interessante, muito espiritualista, admite que as pirâmides do Egito e a pirâmide escalonada no Oriente Médio e os monumentos peruanos e colombianos são centros de energia e são de pedra e não admitem que estas construções
mais modernas possam ser centros de força e são. Trabalho de integração da América é um trabalho político preferencial de Saint-Germain hoje. Repare que se fala muito dessa expressão hoje, integração continental. É um trabalho difícil, porque tem óbices, tem resistência, tem a natural resistência dos acomodados, dos interessados. E esse trabalho de integração continental, ele é realizado tendo em vista um outro trabalho que se realiza da Europa para a Ásia e para o Oriente Médio. Aquele trabalho que foi desenvolvido e está sendo desenvolvido pela União Soviética é um trabalho que vem lentamente se conduzindo desde o tempo de Catarina II da Rússia. Catarina começou a abrir as elites russas no horizonte novo. Quem era Catarina II da Rússia? Filha da princesa Anne Zevest, discípula direta do Conde Saint-Germain, no Palácio Chambord de Paris, suas experiências sobre química e a natureza. E as viagens de Saint-Germain à Rússia resultaram em criação de série de força nas instituições russas permanentes, a Igreja Russa Ortodoxa e do Vaticano, a Igreja Católica Romana, suas dissidentes reformadas, do luteranismo, do calvinismo, todas estas correntes que se separaram do rebanho do Cristo têm prazo para se reunirem com um só pastor. Este trabalho é difícil, porque mexe com aqueles preconceitos que muita gente tem. A minha verdade, o meu Deus, a minha crença, ninguém gosta de abrir mão. E a Sociedade Teosófica foi fundada para ajudar na construção desta obra por cima pelas elites espirituais. A senhora Blavatsky era russa, da nobreza russa. Lá para trás, a genealogia dela, existem figuras representativas deste movimento que o Conde Saint-Germain deixou plantado na Rússia no século XVIII. Fascinante. Qual é a experiência russa? Não precisa ser muito sagaz para perceber. O trabalho na Rússia foi de montar um tipo de sociedade capaz de demonstrar que é viável e possível a convivência de contrários e diferentes. A Rússia tem dezenas de idiomas, a União Soviética, de etnias, de grupos que eram irreconciliáveis, altamente suspeitando das intenções do Ocidente, com o pé atrás. Todo mundo sabe que a Guerra Fria, ela não nasceu hoje com hostilidade Estados Unidos e Rússia. Essa Guerra Fria vem da Idade Média, quando os cavaleiros teutões ocupavam os espaços abertos das estepes polonesas e russas. E os russos se habituaram durante gerações
a olhar para a Europa, para o Ocidente e dizerem que lá vem o perigo, a ameaça. E começou a desconfiança tão grande que no trabalho de unificação da Rússia, o czar usou a religião. Mas a religião que a Rússia escolheu, quando se converteu do paganismo ao cristianismo, não podia ser a católica romana. Por quê? Porque a Igreja Católica Romana, ela estava ligada a esses cavaleiros teutões que costumeiramente invadiam o território russo. Esta religião não serve. Então, qual o ramo do cristianismo que os russos adotaram? Aquele que mais hostilidade fazia à Igreja de Roma, que era o ramo cristão de Constantinopla, ortodoxo. A Igreja cristã de Constantinopla não aceitava a orientação do Papa. Separou-se. E não aceitou do Papa nem o calendário. Ficou com o antigo. Por isso que diziam eles: com Roma não concordamos nem com as datas, quanto mais com as ideias. O czar que uniu as Rússias batizou-se nessa igreja, porque ele precisava de um instrumento religioso para a sua política anti-ocidental, que seria o meio político de unir aquela gente toda. E os russos se tornaram ortodoxos. Enquanto que do lado de cá, os príncipes cristãos romperam com Roma para desenvolver o poder político local. Os príncipes seguiram Lutero na Alemanha e Calvino na Suíça. A cristandade se dividiu com uma finalidade: desenvolver potencialidades em cada lugar deste. O calvinismo tem um lado positivo: desenvolver o valor do indivíduo na economia, porque sacramentava o lucro. Enquanto a Igreja de Roma dizia que o lucro é um pecado de usura e entravava com esta ideologia o desenvolvimento econômico, Calvino dizia que o lucro é santo, sagrado, fruto do trabalho. Nada mais agradável aos olhos de Deus do que um honrado chefe de família, trabalhador e com a sua fazenda e seus negócios prósperos. O calvinismo foi o dado religioso que precipitou o avanço do capitalismo na Europa, necessário para as reformas econômicas que vieram depois. A Inglaterra, para não ficar dependente destas dezenas de caminhos que a cristandade abriu no continente, deu um golpe diferente. O rei da Inglaterra se tornou chefe da igreja, nominal. A Inglaterra adotou a postura da igreja com a chefia própria, criou a Igreja Nacional Anglicana, para não ter que obedecer ao Papa. Agora, é hora de juntar tudo isto, porque a unidade política do planeta depende da unidade religiosa. O caminho religioso é um caminho que facilita o entendimento.
tem que trabalhar dentro da instituição que no Ocidente representou o apogeu da cristandade, não é a Igreja Católica. João 23, segundo relato doutrinístico, homem altamente inspirado, que desde algum tempo os políticos estarão começando a sentar na mesa para se entender melhor, porque não há mais a divisão religiosa, ela vai desaparecer. Fazendo jus a uma afirmativa do Conde Saint-Germain, ainda no século XVIII. Sou indiferente a qualquer grandeza do mundo. Só me importa o título de cidadão deste mundo. O trabalho dele é universalizar as coisas do homem. Tapar fronteiras. É duro. Mas está indo bem. A Liga das Nações foi o primeiro passo. A Organização das Nações Unidas é o segundo passo. E o trabalho das instituições internacionais, setoriais, sobre a fome, agricultura, saúde, tarifas, educação e cultura, essas organizações do trabalho internacionalizadas são caminhos abertos para o entendimento planetário dos homens. Este é o trabalho atual do Conde Saint-Germain. Ostensivo, político, através diretamente de políticos de sua confiança, que deve estar, segundo os dados que aí existem, deve estar encarnando pessoas dotadas desta sensibilidade política, desta visão. Ninguém supunha 10 anos atrás que fosse possível esse trabalho que está sendo feito na União Soviética. Há que se criar um tipo de sociedade solidária, mas com o crivo da liberdade. Os russos fizeram o solidarismo comunista pela força, enquanto os americanos desenvolviam a liberdade, a livre iniciativa. As duas correntes têm que se encontrar para que haja uma sociedade justa e solidária com liberdade. Ou seja, o caminho da liberdade está simbolizado no centro de força em Nova York. Ou seja, aquele caminho que há 2000 anos atrás preconizava o Cristo, cujo símbolo está aqui nas terras jovens do Brasil, onde é feito outro trabalho desde a colônia, de unidade étnica, cultural, conciliatório. Já repararam que a história do Brasil é diferente das outras histórias? Muito diferente. Há uma corrente por baixo disso que a diferencia das outras. O jeitinho brasileiro, a conciliação. Enquanto na América do Norte a independência foi feita por uma revolução sangrenta, no Brasil, um acordo de família. Foi um príncipe que foi embora e deixou o filho. Foi um representante da Casa Real, da matriz, da metrópole, que deu um grito de independência. Esse trabalho foi feito aonde? Na maçonaria. E a maçonaria brasileira era filiada à maçonaria internacional. O meu trabalho foi feito no Prata, na América Espanhola. Fundou-se uma loja Lautaro em Buenos Aires, só para organizar a independência da América Espanhola.
Esse trabalho agora de integração está avultando. É um trabalho específico do Conde São Germano. Esperamos que cheguemos nos albores do século que vem com isto definitivamente assentado. Está muito em cima do lápis. O prazo está muito curto. Mas a cobrança também está muito imediata. As pessoas estão mostrando pressa. É um outro trabalho importante no Oriente, representado pela China. A China é hoje a grande representante dos remanescentes da raça raiz que desapareceu na catástrofe da Atlântica. Enquanto que do lado de cá está o trabalho da quinta raça raiz, a qual nós pertencemos. Elementos da terceira raça raiz, remanescentes, continente africano, da velha Lemúria, apostaram na América sob a forma de escravidão. Aliviaram o seu cargo. Há um trabalho de contribuição do que se passou Atlântico, Lemuriano, Indo-Europeu ou Ariano. Deste caldeamento há que sair aquela sociedade planetária que falava Saint Germain na sua mais recente encarnação antes de ascensionar, como Francis Bacon. Procurem ler a Nova Atlântida de Francis Bacon. Lá está tudo. Inclusive o Palácio das Invenções. O computador está lá. A fotografia está lá. Os grandes inventos tecnológicos estão lá previstos. Nestas linhas gerais, mensagem final. Qual é o perfil final do conde? O que é o conde? Quem é o conde finalmente? Eu falei tanto. Está como o pássaro, voando há milênios, não deixando rastros senão para quem sabe ver. Mais uma descrição de seu poder está naquele verso que se encontra, o famoso retrato da coleção da Marquesa do Fé. O único retrato que se conhece do conde, como o Conde São Germano. Ali diz que a sua voz, a natureza se cala, obedece. Se ele próprio não for um Deus, um poderoso Deus, nele habita. A primeira palavra Deus está em maiúsculo, é a segunda em minúsculo. Se ele não for Deus, um poderoso Deus, na nossa linguagem, um Deva poderoso, habita ali, nos deixando uma mensagem que eu quero. Pouca coisa traduzir nas palavras, não minhas, mas de um poeta. Ninguém melhor do que os poetas. Os poetas são a própria raiz da palavra, é a mesma da palavra profeta. Vate é poeta. Vaticínio é ver à frente. Vaticinar é profetizar. Então o poeta é um profeta. Ele vê. Ele tem a sensibilidade para registrar outros planos mais sutis
da natureza, no sentido de aconselhar os homens a fechar cada um o seu triângulo. Saint Germain criou um movimento de muita elite espiritual na Suíça. É difícil até entrar para isso, porque me parece que tem que ser convidado. É o Centro Espiritual de Vali, em Genebra, que tem santuários pequenos, centro de força em todos os continentes, inclusive no Brasil, várias cidades brasileiras. E ali se reúnem pessoas devotadas e fazem diariamente, nas horas certas determinadas pelas instruções de Saint Germain, seus discípulos, os chamados apelos. Apelo de misericórdia, apelo de saúde, apelo de harmonia. Porque a maior praga da humanidade hoje se chama discórdia. A discórdia, a palavra já diz tudo. Discórdia quer dizer separado do coração. Cor-cordis é coração, em latim. O contrário é a concórdia, com o coração. E todo mundo que é teósofo sabe que o ser humano é um triângulo de força. Ele tem poder, através do qual atua a sua vontade, que chama vontade. Ele tem um coração que vibra e sente ódio, amor, compaixão, indiferença, discórdia, concórdia. Ele tem sentimento, emoções e tem intelecto, através do qual ele manifesta sabedoria. O homem é o único animal, o único ser da natureza que atinge isso, que é capaz de saber. Saber o quê? Principalmente uma coisa que para ele é uma tragédia, para quem não entende isso. É o único animal, ser da natureza, que sabe que vai morrer. Um dia, não sabe quando, nem como, nem de que, nem onde. Mas vai morrer, vai. E se preocupa. Porque ele sente que é limitado pelo lado material, finito. Mas dentro dele há uma vocação para o infinito. Ele quer realizar coisas para as quais ele é impotente, como finito. E aí reside aquilo que Erich Fromm chama a dicotomia trágica existencial do homem. Quer, mas não pode conseguir sozinho, porque ele é fraco. Sozinho ele é fraco. Então ele precisa de um semelhante. Ele só é forte socialmente falando. Ele tem carências para as quais precisa do seu semelhante. Ele é obrigado, se quiser ser alguma coisa, a ser irmão do seu irmão, senão ele não anda. E se andar, vai adquirir uma dívida kármica terrível, porque vai acumular à custa do irmão. E vão se acumulando as discórdias e as injustiças, e vão contaminando e empesteando a natureza até. E devolve isso, vomita esta discórdia acumulada em séculos, sob a forma de doença, cataclismo e etc. O homem cria o seu destino, é ele que cria. Ele tem um poder e sabe. Mas se ele tem um poder sem sabedoria,
faz loucura. Por outro lado, se ele tem uma sabedoria e não tem desenvolvido o poder, é uma sabedoria inútil, sem força. Se ele tem um sentimento poderoso, mas não tem sabedoria, ele não tem discernimento para saber o que lhe serve no coração. É um ingênuo. Cai em tudo que é cilada. Comete erros palmares. E se ele tem sentimento e não tem poder, ele não realiza nem aquilo que deseja no coração. Ele tem que ter as três coisas equilibradas: poder, que é a vontade, sabedoria e amor, sentimento. São os três aspectos da chamada Santíssima Trindade das grandes religiões. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dentro de nós mesmos. Aquilo que Saint Germain chama a divina presença dentro do homem. Ele tem que fechar o triângulo, equilíbrio. Eu posso, sinto, sei. Faço uso do que sei na medida do lícito. Não ofendo e não me sinto ofendido. Sou irmão de todos. Esta triangulação hoje é indispensável para que haja esta reunificação do homem consigo próprio e depois de todos os homens entre si, para a sociedade planetária prevista por Francis Bacon na Nova Atlântida, que lá está, no desastre da Atlântida, o exemplo do que acontece quando o poder, a vontade, a sabedoria e o amor são separados, não são conjugados, são desastres. Nesta época de incertezas, de indefinições, um poeta português que eu gosto muito, o grande Guerra Junqueira, com 22 anos de idade, fez este verso para quem se sentir nessas condições. Que belos conselhos estão aqui. Acredito que os legionários de Saint-Germain subscreveriam isto tranquilamente. Para longe a tristeza e para longe as mágoas. Levanta o teu olhar do turbilhão das águas e lança-o pelo espaço harmonioso e vago. Se a terra é um grande mar, o céu é um grande lago. A vida para vós, espíritos suaves, é fresca como o linho e pura como as aves. É como um beijo ideal feito de coisas mansas, cintilações de luz e risos de criança. Sois o povo de Deus, o povo dos eleitos. Trazeis, sem saber, dentro dos vossos peitos, dentro do coração bem arejado e baixo, o amor por sempre grande, o amor por sempre caixa. A dor, meretriz negra irmã da morte, é a grilheta vil, chumbada pela sorte ao pé da humanidade, esse mortal forçado. Vós sois filhos do céu, filhos do mundo alado. A vossa alma alegre, esplêndida, sonora, deve ser para a terra uma segunda aurora. Ser como um véu de noiva, um manto de rainha, ser grande como Deus, leve como andorinha. O amor e o ódio, a luz e a treva, o bem e o mal, eis a dupla questão. O pensamento humano mergulhou como Deus
nas grutas do oceano. Embebeu-se no azul, andou pelo infinito, interrogou a história, os ventos, o granito, todas as criações, todas as criaturas, vermes, religiões, abismos, sepulturas. E disse-lhes Jesus, Sócrates e Platão falaram a verdade. Existe uma razão, uma ideia, uma lei misteriosa, etérea, que rege o movimento e as formas da matéria. Desde a boca do tigre ao coração das flores, desde a asa da pomba à asa dos condores, desde o abismo do céu aos pélagos profundos, os glóbulos do sangue e os glóbulos dos mundos, as correntes do mar e as lutas das paixões, o verme e a tempestade, os homens e os vulcões, tudo obedece à mesma lei suprema. Definir essa lei, eis o imortal problema. Trabalha para isso a natureza inteira, a consciência, o ferro, a bússola, a caldeira, o magnetismo, a luz, as crenças, o martelo, a voz da intuição e a língua do escalpelo, a crítica e a fé, os dogmas e os metais. E é deste turbilhão de ciências colossais, dos livros, do vapor, das rochas, dos museus, desta aproximação imensa para Deus, que hão de surgir em breve atléticas, radiantes, musas para inspirar Tiorvas gigantes. Estudai e contemplai os íntimos segredos dos astros imortais, das cristalinas fontes, e ouvi a grande voz dos tristes arvoredos, pregando as solidões do púlpito dos montes. Nas árvores, no mar, na rocha, em tudo habita uma essência de amor, um Deus que sonha e dorme, e é nos antros da terra onde este amor palpita como um foco de luz, uma cabeça enorme. Mais um instante só. Eu vou deixar-te, poeta, caminha para o bem, direito como a seta lançada contra um alvo. A força da atração é uma lei moral. Domina o coração, assim como domina as rochas de granito. Existe um imã, Deus, oculto no infinito. Obedece-lhe sempre e invariavelmente. Torna-te um pensador e mais ainda um crente. Tem dois polos a alma, a crença e a razão. A crença é o luar da nossa intuição. Onde a razão acaba, a crença principia. Sustenta-te de pão, nutre-te de alegria. Ser alegre é ser forte. A força é uma alavanca. Só é forte quem tem a consciência branca. Satura-te de luz. Vive na natureza. Ela é feita de graça e feita de pureza. Tem um sorriso bom, heróico, deslumbrante. Lança-se em um carvão e faz um diamante. Irradia um dilúvio imenso de esplendor. Atiramos-lhe um ventre e devolve-nos uma flor. Ser robusto, viril, simples, verdadeiro, entre um dever qualquer e um saco de dinheiro, opta pelo dever. Ainda mais, escuta, de um lado a infâmia e do outro o copo da cicuta. Pega no copo e bebe. Um coração sereno nunca tem medo à morte. Existe um só veneno para matar a alma. É o vício. Apenas isto. Habitua-te a ler a tentação de Cristo. Muito obrigado.